Bom, e já no plano do direito, sem dúvida, o Brasil é um país evoluído. Nossas normas, nossa Constituição regram a vida do cidadão brasileiro com absoluto respeito à sua liberdade e o seu civismo. Hoje eu fiz uma afirmação aqui, porque a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, disse que não vai pautar aquela regra incerta no artigo 5º, inciso 53 da Constituição, 57 da Constituição, que fala que nenhuma pessoa será condenada, será presa até o trânsito em julgado da sentença final. E eu afirmei que, embora ela não paute no Supremo, se houver um habeas corpus do Lula, os ministros vão ter que se manifestar, negando ou concedendo, de acordo com a sua convicção. E os exemplos que eu quero dar é de coisas até antigas do Supremo Tribunal, para mostrar que nem sempre o Supremo teve a última palavra. Há muitos anos nós debatíamos em São Paulo o problema do indiciamento do acusado e a sua obrigatoriedade de botar o dedo e fazer a ficha na polícia. O Código de Processo exige que no inquérito o indiciado seja fichado. Era o termo, de tocar piano, dizia a polícia. E a velha fotografia de bandido, que praticamente era negociada na polícia para ser estampado ou não nos jornais que acompanhavam o crime em São Paulo. Era o Diário da Noite, a MP, a Notícia Popular, Última Hora. A gente debatia, os operadores do direito debatiam e ganhavam no Tribunal de Alçada Criminal que quem já estava civilmente identificado não precisava tocar piano na polícia. O Supremo nunca entendeu assim. Entendeu que não era um ato de indignidade, embora fosse um ato de indignidade. Tanto que, hoje, na Constituição da República, e aqui está o artigo 53, até por isso eu me confundi com o 57, o seguinte: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Em algumas hipóteses, sim. O Código de Processo mantém isso, mas a Constituição hoje regra isso. Antigamente, no crime de sedução, que já não existe, acabou o crime de sedução no Código Penal, havia um princípio de que o casamento da vítima era o casamento na polícia. Quer dizer, eu sei que seduzia a jovem, mas se ele casasse, não tinha processo crime. Era uma questão de política criminal, Augusto. Porque em vez de você botar um criminoso na cadeia, você criava uma nova família. Era um negócio bonito. Mas isso não era aceito no Supremo Tribunal. O famoso casamento na polícia. Na seguinte questão: quando a vítima casava com o terceiro, ela era seduzida por A, mas no curso do inquérito ou da ação penal, ela gostava do B e casava com o B. Aí o A, que tinha seduzido, ele falou: eu quero casar, mas não posso mais, ela já casou. O Supremo entendia que não, vai para a cadeia. E os tribunais de alçada falaram: não, é uma impossibilidade, ele não é mais criminoso, ela casou com o terceiro. Hoje isso saiu do Código Penal porque o crime de sedução acabou. Outro problema era a prescrição. A prescrição, havia uma súmula do Supremo, 146, que diz que a prescrição, depois de transitada em julgado a sentença, regula-se pela pena aplicada. Porque quando o Código Penal define os crimes, furto, por exemplo, subtrair para si ou para outra e coisa ali é móvel, pena 1 a 4. O que é que regula a prescrição? É 1 ou é o 4? 4 anos. Veio a súmula e falou: não, é a pena aplicada. Então os advogados, quando antes de transitar em julgado, o que regula é o máximo da pena, é o 4 anos. Mas aí o cidadão que era primário, de bons antecedentes, nunca tive problema, pegava 1 ano.
os advogados diziam, não, então ele sempre teve direito ao mínimo da pena na prescrição. Então tem que ser o 1 ano e não o 4. E às vezes esse período em que estava prescrito é entre o fato e o início da ação. Dizia o Supremo, não, mas o súmulo fala em prescrição da ação penal. E antes da ação não tem ação, evidente, é inquérito. Os nossos tribunais de alçada criminal dos estados não entendiam assim. Aplicavam do mesmo jeito. Hoje, a coisa foi tão debatida que está colocada na parte geral do Código Penal o princípio aqui, a prescrição da sentença condenatória, depois de transitada em julgado, não poderá ter por termo inicial data anterior ao oferecimento, ao recebimento da denúncia. Então, só para demonstrar que nem sempre o Supremo teve a grande razão e nem sempre o que ele decidiu era aplicado nos tribunais de baixo. Para concluir, a frase que eu falei aqui quando estava falando com você, que embora a posição da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, seja essa, o juiz, ainda que de primeiro grau, quando vai decidir, ele exerce a jurisdição por inteiro. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.